Eu gostaria de cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, nesta manhã maravilhosa, onde o Senhor nos dá o fôlego de vida, para que nós venhamos verdadeiramente adorar, bendizer o seu nome. A palavra do Senhor que se encontra aqui em São Mateus, capítulo 8, versículo 23, nos diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta manhã, aonde o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui para levarmos a palavra do Senhor, para que Ele venha falar aos nossos corações, nós temos que saber uma coisa, que Deus, Ele é aquele que está pronto a nos socorrer nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Deus, Ele é aquele que tem visto, sim, as nossas necessidades. Ele tem visto as nossas aflições, tem visto tudo aquilo que nós temos passado. E é necessário sabermos que o Senhor, Ele jamais nos abandonou diante desta caminhada tão difícil. Deus jamais deixou o seu povo desamparado, porque Deus, Ele é misericórdia. Quantas das vezes começamos a passar por lutas, a passar por tribulações, a passar por momentos difíceis em nossas vidas, e nós precisamos do socorro do Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro para que verdadeiramente tudo se acalme, tudo entre no seu devido lugar. E quantas das vezes no momento da aflição, no momento do desespero, quando o vento aumenta, quando o mar bravio agita as suas ondas em nossas direções, nós achamos que muitas das vezes nós estamos sozinhos. Nós achamos que muitas das vezes o Senhor, Ele não nos vê. Assim como os discípulos aqui no barco, Jesus estava no barco, estava dormindo, e eles entraram em desespero, entraram praticamente em colapso, ao verem a altura das ondas, ao verem a ferocidade do vento. E eles esqueceram que ali estava o dono da vida. Eles esqueceram que ali estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós precisamos estar atentos nesta caminhada em tudo. Porque quando Deus, Ele diz assim: eis que estou convosco, Ele está. Ele não nos deixará sozinho diante de qualquer circunstância. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos que o Senhor é um Deus que Ele sempre vai caminhar à frente do seu povo, abrindo caminho,
movendo as águas, derrotando os nossos inimigos. E aqui nós vemos uma situação onde os discípulos estavam perto de Jesus e eles perguntam, não se dá conta? Não vê que nós estamos perecendo? E é preciso saber que Deus, em todo momento da nossa vida, Ele está pronto para uma caminhada conosco, numa jornada longa, numa jornada difícil, aonde Ele é aquele que nos carrega no colo, no momento da dificuldade, no momento aonde nós vemos as coisas como se estivessem vindo para nos sucumbir. Deus, Ele jamais nos deixará sozinhos. Deus jamais nos deixará desamparado. Nós precisamos crer, nós precisamos compreender o chamado que nós temos em nossas vidas. Nós precisamos compreender tudo aquilo que Deus Ele prometeu para nós. Porque muitas das vezes nós achamos que quando as lutas aumentam, o Senhor não está vendo. Nós achamos que quando a luta, ela vem em nossa direção, Deus Ele não ouve quando clamamos. Mas nós temos um Deus que Ele é criador dos céus e da terra. Nós temos um Deus onde Ele tudo vê, Ele tudo pode e Ele tudo faz. E aqui, quando Jesus Ele se levanta, quando seus discípulos dizem, Senhor, salva-nos que estamos perecendo. Jesus se levanta e diz, por que temeis, homens de pequena fé? Sabe por que o Senhor pergunta por que nós tememos e por que nós não temos fé? Uma, que Ele está no barco. E o mar, ele jamais vai sucumbir o seu Criador. Porque Ele é o poderoso de Jacó. Ele é o leão da tribo de Judá. E aqueles que caminham com Cristo, aqueles que estão com Cristo em meio a esta caminhada, eles não podem temer nada, porque a própria palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos compreender e colocar a nossa fé diante de qualquer luta, diante de qualquer problema, porque o Senhor, Ele é Deus conosco. O Senhor é o Deus que nos formou no ventre da nossa mãe e nos formou para que nós viéssemos louvar o seu nome, exaltar o seu nome em toda situação. Seja na alegria, seja no momento da dor, seja nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Ele jamais nos desamparará. Sabe por quê? Ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos é temer e tremer diante desse Deus tão poderoso. Nós precisamos aprender a confiar. Porque quando Ele diz assim, porque temeis homens de pequena fé, nós dizemos que temos tanta fé, que nós confiamos em Cristo, que nós confiamos em Deus, no Pai, no Filho e Espírito Santo, mas quando vem a luta, quando o mar começa a querer se agitar, nós perdemos total confiança em Deus. Porque o próprio Jesus disse na sua palavra, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a este monte, lança-te daqui ao mar, Ele nos ouviria e Ele nos obedeceria. Então o povo de Deus precisa despertar para isso.
Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam e não se veem. Porque o Senhor, Ele diz, bem-aventurado aqueles que creem mesmo sem ver. Porque quando Tomé disse, eu só crerei que o Mestre está vivo se eu tocar no seu lado, nos seus pés e nas suas mãos. Jesus chega para Tomé e diz, Tomé, bem-aventurados são aqueles que creem mesmo sem ver. Então você tem que ver que diante da tempestade que está diante de você, o Senhor, Ele já tomou uma providência, o Senhor já está no barco, o Senhor, Ele dará ordem ao teu respeito e nenhum dano te sucederá. Porque o Senhor diz, aleluia, no Salmo 23, aleluia, que Ele nos guiará por veredas verdejantes. Davi ainda ousa mais no Salmo 23 e diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos ter a fé dos profetas, nós precisamos ter a fé de Abraão, que saiu, aleluia, Jesus, de uma terra onde ele nasceu, ele cresceu e foi levado a uma terra que ele não conhecia e ainda saiu, aleluia. Vamos dizer nesse sentido, saiu sem saber para onde ia. Mas Abraão confiou tanto em Deus, que ele não temeu ouvir a voz de Deus e saiu para uma jornada onde ele recebeu uma promessa que ele seria pai das nações, que a sua descendência seria como as estrelas celestiais. E Abraão não temeu. E Abraão, ele simplesmente seguiu em frente. E o povo de Deus não quer seguir. O povo de Deus vê o vento, para. O povo de Deus vê o mar se agitar, para em meio à caminhada e desiste da travessia do mar. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos compreender que Deus, Ele é Criador dos céus e da terra. Ele diz na sua palavra, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E Jesus, ele chega aqui e diz assim, porque temeis. E eu te faço uma pergunta nesta manhã. Por que é que você tem temido as lutas cotidianas? Porque você tem temido essas lutas tão passageiras? A luta, ela vem e ela passa. E o Senhor nos sustenta em meio a esta jornada. Nós precisamos aprender a crer. Nós precisamos aprender a confiar. Os discípulos, eu não entendo muitas das vezes o que acontecia com aqueles discípulos. Que eles caminhavam há tanto tempo com Jesus, vendo Jesus ressuscitar mortos, curar leprosos, levantar paralíticos. Mas, quando Jesus ordena, aleluia, o vento e o mar a se aquietarem, aqueles homens, eles tremem. Eles dizem, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles não compreendiam. Eles não conseguiam compreender, eles seguiam o mestre, eles não tinham um conhecimento profundo de tudo aquilo. Eles não conseguiam compreender quem era Jesus.
Mesmo ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eles não compreendiam os milagres de Jesus. Porque quem já tinha visto mortos ressuscitar, não era para temer e perguntar aleluia. Eles tinham que se prostrar de joelhos diante de Cristo e o adorar e falar verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo, aquele que havia de nascer para salvar o mundo. A nossa fé, a nossa falta de fé, ela atrapalha tanto a vida do homem, a vida da mulher, que não deixa enxergar as maravilhas de Cristo, não deixa enxergar, aleluia, o poder de Deus, não deixa enxergar, aleluia, Jesus. Cristo caminhando conosco nesta jornada. Não deixa o povo enxergar, aleluia, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É preciso despertar. É preciso saber que Deus, Ele é fiel. É preciso saber que Deus, aleluia, Jesus, Ele é aquele que caminhou com seu povo em meio ao deserto. É preciso saber que Ele é aquele que caminhou em meio a uma jornada de 40 anos e nunca desamparou o seu povo. E por que é que hoje nós tememos o deserto da vida? E por que é que hoje nós tememos as lutas cotidianas? O Senhor já nos deu poder para pisarmos em serpentes e escorpiões. E toda casta de demônio não nos fará dano algum. Por que ainda vamos temer? Por que nós vamos estremecer e pararmos em meio à caminhada? A palavra ela é bem clara. Que Jesus ele estava no barco. Saiba você que Jesus ele está no teu barco. Ele está caminhando contigo. Saiba você que o Senhor é aquele que é o fiel e verdadeiro. Ele é aquele que vem, aleluia, vencendo, aleluia, para resgatar o seu povo. Nós não podemos esperar, aleluia, Jesus, só o momento, aleluia, da bonança. Nós temos que saber que quando há problemas, quando há tempestades, quando o mar se agita, quando o vento enfurece, nós temos que saber que em tudo o Senhor está conosco. Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que esteve, aleluia, com aquele povo no deserto. Foi ele, aleluia, que abriu o mar vermelho para Israel passar. Esta luta que você está passando no seu lar não é nada para ele. Este problema financeiro que você está passando não é nada para ele, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que sustenta os passarinhos. Ele é aquele que veste os lírios dos campos. E nós valemos mais que os passarinhos. Aonde está firmada a nossa fé?
Nós temos que firmar a nossa fé na rocha que é Cristo. Nós temos que firmar a nossa fé, aleluia, Jesus, no momento quando o mar se agitar, quando o vento se levantar, aleluia, nós temos que saber que o Mestre ordenará e a tempestade vai passar. Nós somos uma geração como aqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam ali caminhando com Cristo. Mas a hora que eles veem Jesus acalmando o mar, acalmando o vento, eles perguntam: quem é este homem? Este homem é aquele que nasceu para resgatar aquilo que havia sido perdido. Aquele, aleluia, quem é este homem? Este homem é aquele que olhou para você quando você vivia uma vida perdida, quando você estava na prostituição, quando você estava no vício, quando você estava numa vida onde ninguém dava valor para você. Este homem foi lá, estendeu as suas mãos e te resgatou e te trouxe para andar na sua lei. Este é o homem de Nazaré. Este é o homem, aleluia, Jesus, que quando você estava prestes a tirar a sua vida, ele foi lá e impediu, aleluia, Jesus, que a sua alma fosse tragada pelo inferno. Você quer saber quem é este homem? Este homem é aquele que esteve na sarça ardente com Moisés e a sarça não se consumia. Este homem é aquele que esteve no Egito e fez maravilhas no Egito e fez separação entre seu povo e fez separação entre aquele que servia a Deus e aquele que não servia. Quem é este homem? Este homem é aquele que se levanta em meio à tempestade e diz para o mar se aquietar e o vento se calar. Quem é este homem? Este homem é aquele que foi como, aleluia, Jesus, uma ovelha muda para o matadouro, aleluia, e pagou o preço e te comprou a preço de sangue na cruz do Calvário. Quem é este homem? Este homem é aquele que hoje chama, aleluia, Jesus, você para um concerto e diz: vinde, filho meu. E te chama para entrar no aprisco das ovelhas. Quem é este homem? Este homem é aquele que tem caminhado contigo e tem enxugado as tuas lágrimas. Que tem sido teu socorro na hora da tua angústia. Você quer saber quem é este homem? Este homem é aquele que está de braços abertos para receber o pecador, que ninguém dá valor, aquele que está jogado na lama do pecado, aquele que está lá jogado na rua da amargura. Este é o homem que acalma a tempestade. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, porque este homem, ele deu a vida por ti. Ele te comprou, aleluia, preço de sangue. Hoje ele é teu advogado, mas ele vai vir como juiz. Quem é este homem? Este homem é aquele que não tolera o pecado. Mas ele ama, aleluia, o pecador e quer que o pecador se arrependa, se converta do seu mau caminho e venha para o caminho da salvação. Quem é este homem? Este homem é aquele que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Você quer conhecer quem é este homem? Este homem é aquele, aleluia, que quando você não tem ninguém para te consolar, quando você não tem ninguém, aleluia,
para enxugar as tuas lágrimas. Ele te toma em seus braços e diz: tu és meu, não temas, eu sou o teu Redentor, eu sou o teu Salvador. E ele te fortalece, ele coloca novas forças. E você consegue continuar esta jornada árdua. É este homem que acalmou a tempestade. É este homem que mandou o mar, aleluia, se aquietar. É este homem que tem olhado para uma humanidade perdida, mas ele ainda tem estendido as suas mãos, ainda tem oferecido salvação, dizendo assim, para que quando onde eu estiver, estejais vós também, onde eu estiver, vós estejais também. É este homem que ainda tem misericórdia de você, que tem misericórdia do bêbado, que tem misericórdia, aleluia, do drogado, que tem misericórdia da prostituta. E ainda tem estendido as mãos. Nós precisamos conhecer este homem. Nós precisamos compreender quem é este homem. Este é aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Nós precisamos compreender que nós não fomos abandonados em meio à batalha. Nós não fomos, aleluia, derrotados porque tem este homem, Jesus Cristo de Nazaré, pelejando por nós. É este homem que ainda diz ao seu povo, ao povo que está cansado diante das lutas, diante das decepções, ele diz desta maneira: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então por que temer? Então por que parar em meio à caminhada? Quem é este homem? Este homem, ele é o Filho do Deus vivo. Que está dando a oportunidade hoje para você se arrepender do seu mau caminho. E se ajoelhar e pedir perdão. E entrar, aleluia, no caminho da salvação. É preciso despertar. É preciso saber que o Senhor, aleluia, está de braços abertos. Nós precisamos confiar neste homem, que é o poderoso de Jacó, é o príncipe da paz. Nós precisamos compreender e entender a nossa conversão. Porque se há uma nova conversão, se há uma conversão em nossas vidas, tem que haver mudança, temos que conhecer este homem, Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando Saulo teve um encontro com ele, a vida de Saulo verdadeiramente mudou, até o seu nome foi transformado. Deixou de ser Saulo para ser Paulo. E qual é a transformação na tua vida? Você ainda não conhece este homem. Porque a tua fé não deixa você compreender os milagres e as maravilhas de Cristo. Por que é que você tem se deixado abater diante de tão pequenas lutas? De lutas passageiras? Por que é que você tem se deixado levar pela voz do inimigo, achando que não vai vencer? O Senhor está pronto para apaziguar a tempestade. Jesus, ele está pronto para ordenar ao mar, e o mar vai ter que obedecer. Jesus está pronto a ordenar o vento para parar, e o vento tem que lhe obedecer.
Mas é preciso conhecer Jesus de Nazaré. É preciso conhecer que Ele é o Salvador do mundo. É preciso conhecer que Ele é aquele que veio para salvar aquilo que estava perdido. E nós somos, aleluia, uma geração que foi chamada e eleita, aleluia, para caminhar com Cristo, andar de vestes brancas no seu reino. Desperta. Não pare em meio à caminhada. Não pare diante das lutas. Não pare diante das provações. Não pare diante das perseguições. Maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Medite nesta palavra. Guarde esta palavra no teu coração. E seja verdadeiramente aquela pessoa que vai estar com teus pés firmados na rocha. Porque aquele que está com seus pés firmados na rocha, ele não se deixa abalar por nada. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode o mar se levantar, mas ele não se abalará, porque a pessoa que está firmada em Cristo, ela crê que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Que o Espírito Santo da verdade possa falar melhor ao teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?